Olá pessoal, sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, consultor em mecanização agrícola, mais conhecido por Professor Barato. A família de distribuidores Piscin, que trabalha com a distribuição de adubos, fertilizantes, corretivos e sementes, tem várias configurações. Basicamente, as configurações são sistema mecânico, semi-hidráulico e hidráulico. Este com a possibilidade de agricultura de precisão. Então pessoal, convido vocês para conhecer as principais características dos equipamentos de distribuição de insumos. Olá pessoal, estamos aqui então agora trabalhando com uma outra máquina que tem como característica também hidráulico para ser o acionamento, só que agora nós não trabalhamos mais com hidráulico independente. Nós trabalhamos agora com o hidráulico acionado pelo trator. Como a gente já comentou em outros vídeos, a Piscin tem uma série de configurações nos seus equipamentos e tem como uma base de classificação implementos mecânicos, semi-hidráulicos ou semi-mecânicos e de acionamento hidráulico. Neste nosso caso aqui, voltamos a repetir então, nós vamos trabalhar aqui agora então com uma máquina de acionamento hidráulico acionado pelo sistema hidráulico do trator. Então, no momento da entrega técnica, inicialmente deve o técnico de campo convidar as pessoas que vão fazer parte da gestão do equipamento. O que a gente quer dizer como gestão? Se é o proprietário, se é o operador da máquina, se é um técnico que gerencia as máquinas na propriedade, essas pessoas deveriam participar da entrega técnica. Então é importante que nesse momento o técnico convide essas pessoas para participar dessa ação. E neste momento então, é importante que o técnico de campo apresente a essas pessoas que vão participar da entrega técnica o manual de instrução, que é onde nós vamos ter as informações sobre a operação, as regulagens, a manutenção, aspecto de segurança e especificações técnicas do equipamento estão no manual. Isso vai sempre ajudar a tirar dúvidas, principalmente durante a operação. Então o operador vai ter a oportunidade de, em algumas situações, conseguir resolver um problema que possa estar acontecendo, especialmente aqueles problemas de operação, manutenção, que estão contidos no manual para que ele consiga resolver então esse seu problema e continuar trabalhando com a máquina adequadamente. Devemos lembrar sempre que quando a gente vai começar a trabalhar com um equipamento desse tipo de distribuição de insumos, que são adubos, fertilizantes, adubos orgânicos, calcário, gesso, é muito importante que o operador de campo entenda que um aspecto fundamental aí é o produto. Então, dependendo do tipo de produto, a gente vai ter algumas situações de campo. Por que isso? Porque os produtos têm algumas características, como por exemplo a fluidez. Como é que é esse produto? Como é que ele consegue ser distribuído sobre a esteira precisa e ser lançado lá atrás nos discos, nos pratos, né, de distribuição para fazer a faixa de deposição. Então esse é um aspecto que tem que ser analisado. A durabilidade também, a dureza do produto. Esse produto, quando ele cai em cima do prato, ele pode acontecer de ele quebrar e se dividir em pequenas partículas, isso pode também interferir na faixa de aplicação. Então também é interessante que o operador tenha esse conhecimento. A granulometria, é importante que ele conheça? É importante também. Porque o que vai acontecer? Dependendo do tipo de produto que ele tenha lá na lavoura, na propriedade, pode que haja aí uma separação da parte mais fina do produto com a parte mais grossa. E isso dentro do depósito pode influenciar no funcionamento lá da taxa de aplicação, né? No funcionamento da esteira de distribuição. E aí lá na lavoura a minha distribuição não vai com 100% de eficiência. Então é interessante observar isso. E outro aspecto interessante aí que deve lembrar sempre é com relação à densidade. Qual é o peso específico desse produto? Porque também isso vai influenciar no volume, né, da caixa que o equipamento tem, do depósito, e também essa densidade do produto vai influenciar na minha faixa de aplicação. Então, dependendo da densidade do produto, eu vou variar também aí a minha a faixa de aplicação. E isso vai ter que ter um cuidado especial, porque também isso vai influenciar no funcionamento da esteira e na velocidade dos discos. Então, pessoal, lá no campo, no momento da entrega técnica, no momento em que se faz o acoplamento da máquina, do equipamento ao trator, é importante se observar alguns detalhes. Primeiro deles, com relação à barra de tração, é fundamental que o técnico sempre lembre ao operador do equilíbrio operacional que tem que ter esse conjunto aqui, implemento trator. Como é que a gente consegue esse melhor equilíbrio? É fazendo o nivelamento do acoplamento da barra de tração com o cabeçalho do equipamento. Então, tanto a barra de tração como o cabeçalho aqui do equipamento tem regulagens para mim conseguir fazer a melhor altura entre o equipamento e o trator. Isso vai me proporcionar um melhor equilíbrio de tração e, consequente, o equipamento vai trabalhar muito mais tranquilo lá no campo. Então essa é uma observação. Outra observação interessante do acoplamento é com relação às correntes de segurança. Então, feito o acoplamento da barra,
nós vamos colocar aqui as correntes para não haver um acidente. Por exemplo, esse pino caiu, quebrou, essa máquina não vai tombar, não vai empinar em função de que as correntes vão fazer essa proteção. E também é importante lembrar aqui o comprimento da barra, porque se você tem, dependendo do tipo de manobra que você vai fazer, o comprimento da barra vai influenciar nas manobras de campo. Então, se são manobras mais abertas, manobras mais fechadas, né? Também esse comprimento vai influenciar no comprimento das mangueiras do sistema de acionamento. E também a gente deve relacionar aqui que o comprimento da barra também está relacionado com o equilíbrio operacional. Então, se eu tenho uma barra mais curta, a transferência de peso do equipamento para o trator é maior. Se eu tenho uma barra mais longa, a transferência é menor. Então, também lá no campo é interessante o técnico lembrar essas questões para o operador, que ele possa ter a maior eficiência operacional do equipamento. Também o técnico de campo deve lembrar que o equipamento tem aqui o suporte, né, da parte frontal do equipamento, para no caso do desacoplamento da máquina. Então, assim, no desacoplamento, né, é importante que se lembre, sempre que possível, desacoplar o equipamento no lugar plano e com a máquina vazia, sem nada de produto dentro do depósito. E esse aqui vai fazer o suporte, então, da parte frontal da máquina, para que eu possa fazer o desacoplamento com segurança. Inclusive, ele tem uma regulagem na manivela aqui, né, para me folgar o pino de acoplamento da barra de tração. Então, técnicos de campo, nós vamos lembrar que as máquinas com acionamento hidráulico, nós temos dois sistemas, o sistema independente e esse sistema aqui que é acionado pelo comando do trator. Então, o que nós vamos observar? Que o acoplamento, além da barra de tração, nós vamos ter as mangueiras que vão ser acopladas ao VCR, as válvulas de controle remoto, e que a partir daí vão direcionar o fluxo de óleo então para o funcionamento do sistema. Cabe lembrar aqui sempre que esse componente aqui, essa configuração, ela precisa em torno de 50, 55 até 70 litros de vazão de fluxo de óleo contínuo, certo? Então o que acontece? É importante que o técnico de campo observe se o equipamento trator tem condições de fornecer essa vazão, esse fluxo de óleo. Porque o que pode acontecer aí? Se esse fluxo de óleo não for suficiente para tocar o equipamento, para tocar o distribuidor, nós podemos ter como um problema, por exemplo, o aquecimento desse óleo, que pode causar problemas tanto no funcionamento da parte hidráulica do distribuidor, como problemas também no trator, né? O aquecimento de óleo, por exemplo, pode causar aí vazamentos, porque o óleo com aquecimento vai afinando e eu passo a ter problemas então com o fluxo e com a circulação de óleo no sistema. Dando sequência então a essa questão hidráulica, essa configuração hidráulica aqui, essa máquina está predisposta já, por exemplo, para agricultura de precisão, certo? Mas assim como está aqui a configuração, ela está configurada para que nós consigamos trazer esse fluxo de óleo até esse bloco, onde eu tenho as válvulas que vão acionar a velocidade do eixo da esteira e a velocidade do disco de distribuição, certo? Então aqui, manualmente, eu consigo regular essas duas coisas, a velocidade da esteira e a regulagem dos discos. É importante lembrar também que esse sistema aqui, ele tem uma válvula de segurança. Então se eu tiver um problema aqui no sistema hidráulico, que possa me dar um tranco aí no funcionamento da máquina, essa válvula vai ser acionada e ela vai aliviar o fluxo de óleo para que eu não tenha um problema mecânico para frente, por exemplo, no motor hidráulico, que vai acionar a caixa de esteira ou vai acionar a caixa dos discos, certo? Então essa válvula é uma válvula de segurança, chamada válvula de alívio. Também no sistema nós vamos ter um filtro de alta pressão. Então esse filtro é que vai fazer com que o óleo sempre circule adequadamente, com qualidade, para que as válvulas funcionem tranquilamente, sem problema, certo? Então esse filtro aí tem um visor, uma faixa verde e uma vermelha, e através delas, dessas duas faixas, é que nós vamos verificar o momento ou não da troca do filtro. Então no momento que esse visor apresentar a faixa vermelha, é o momento de eu fazer a manutenção do filtro. Então esse é um cuidado que tem que ter aqui também. Para concluir, voltamos a reforçar. Essa máquina está predisposta para agricultura de precisão. Eu posso nela instalar um sistema de agricultura de precisão aqui, onde nós vamos ter uma válvula aqui PWM, que vai me possibilitar então, através desse dispositivo de agricultura de precisão, através da gabine ou da plataforma do trator, regular a velocidade da esteira. Começando a fazer uma descrição sobre aqueles componentes importantes do funcionamento e regulagens da máquina para distribuição de insumos, um dos pontos fundamentais aqui é a esteira. E os componentes, os equipamentos PSIM têm como um componente importantíssimo a esteira, que a esteira precisa, que tem como uma característica muito legal, que é a sua construção geométrica. Isso nos traz alguns benefícios, Por exemplo, distribuição constante, fluxo constante de produto. Ela pode trabalhar com 40 ou com 80 de largura. E pela sua constituição dessa forma geométrica e também pelo tipo de material com que ela é feita,
essa esteira ela produz praticamente zero patinagem. Então isso o que me traz? Traz uma eficiência na distribuição. Nós comentamos aqui da possibilidade dela trabalhar com 40 ou 80, né? Então o que acontece? E nesse equipamento a gente tem a possibilidade de botar os suplementos que a gente chama, que são esses mecanismos laterais que diminuem o tamanho da esteira de 80 para 40. Então o que acontece? Se eu trabalhar com um produto mais pesado, né, por exemplo, calcário, fino, mas pesado na sua densidade, o que a gente faz? A gente diminui o tamanho da esteira para 40 para fazer com que haja um peso menor sobre a esteira. Se eu trabalhar, por exemplo, com um produto consideravelmente leve, mas mais pegajoso, né, como por exemplo um adubo úmido, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a largura, então trabalhar ela com 80, porque eu vou precisar trabalhar com um produto então de mais taxa de aplicação, mais vazão aqui atrás, mais volume de aplicação. Então esse é o diferencial de eu trabalhar com a esteira precisa, aonde eu posso trabalhar com ela com 40 ou 80 centímetros de largura. Nós estávamos falando então sobre as características da esteira precisa. E aliado a isso, a boa distribuição do produto aqui sobre os discos de distribuição, nós temos um outro componente muito importante nessa ação de fazer o produto chegar até sobre os discos. São as correntes aqui, né, que elas servem para nivelar o produto que está chegando aqui atrás. Ou se chegar aqui um torrão de uma forma maior, essas correntes vão ajudar a desmanchar isso aí, para que a distribuição em cima dos discos aqui atrás, elas sejam melhor distribuída possível, mais uniforme possível. Então essa é a função das correntes, né, aqui atrás, para auxiliar que esse produto saia aqui com a maior eficiência possível em cima dos discos. Outro detalhe que vai influenciar na nossa taxa de aplicação, no volume que eu quero aplicar, é a posição da comporta. Então essa comporta ela tem uma regulagem através dessa manivela, tem uma escala graduada e uma tabela, né, que vai nos dar uma ideia de quanto de produto eu estou colocando em litros por hectare. E é importante lembrar sempre aqui, com relação ao uso da comporta, que sempre procura se fazer o quê? Trabalhar com a esteira com menos rotação e comporta mais aberta. Porque se eu estiver dando menos rotação na esteira, a vida útil da esteira vai ser maior também, os seus componentes, porque eles são rodantes, né? Então, sempre é uma orientação que a gente deve tentar colocar para que o proprietário, o operador, procure entender esse processo. Sempre procurar regular a máquina de forma que a comporta seja mais aberta e a velocidade da esteira seja menor. Essa ação de regulagem da comporta eu faço nessa manivela lateral aqui então. Continuamos falando, pessoal, sobre aqueles dispositivos que trabalham, vamos dizer assim, em conjunto com a esteira, para que a gente tenha possibilidade de trazer até em cima dos discos a maior uniformidade possível de produto. Então, aqui atrás a gente ainda tem ainda um outro componente, que é interessantíssimo nesse funcionamento da esteira, né? Porque o que esse componente faz? Ele nos ajuda a trazer esse produto então para a parte mais central do disco. Então toda vez que eu tiver um produto mais leve ali dentro do depósito, que vai ter assim uma rapidez maior de distribuição e também taxas menores de vazão, de aplicação, né? Eu vou conseguir jogar esse conjunto através dessas cremalheiras laterais, aqui essas regulagens laterais, eu vou conseguir regular essa caixa para frente, para dentro da máquina, vamos dizer assim. Então o que acontece? Eu vou fazer com que haja uma maior facilidade dessa distribuição que está vindo da esteira cair no centro dos discos. Se eu trabalhar com um produto mais pesado, que tem uma dificuldade maior de chegar aqui atrás, o que vai acontecer? Eu vou trazer essa caixa para trás da máquina então, Isso vai fazer com que a distribuição aqui embaixo vai ser possível fazer de forma mais central no disco. Isso vai fazer com que eu tenha uma maior eficiência na faixa de deposição lateral do produto. Nas operações de campo, podem ocorrer situações, por um motivo ou outro, um acidente ou um descuido, de sobre a esteira ficar alguma coisa que possa trazer o travamento dela, a esteira trancar, né, no seu rodar aí dentro da caixa. Então o que acontece? Aqui na lateral, no eixo de acionamento da esteira, a gente tem um conjunto que se chama um pino fusível de segurança. Quer dizer o seguinte, se a gente tiver então um travamento da esteira por algum desses motivos, esse pino aqui vai absorver esse esforço até um determinado momento. No momento em que esse esforço chegar a esse limite, de condição desse aço que está feito esse parafuso aqui, desse material que está sendo feito esse parafuso, esses dois parafusos vão quebrar e eu vou ter então a parada do funcionamento do eixo da esteira para que não haja danificação de todo o conjunto. Dando sequência às regulagens, vamos dizer assim, as básicas para nós trabalhar com taxa de aplicação e faixa de aplicação, até aqui nós estávamos falando então na taxa de aplicação, qual é o volume que eu vou aplicar lá. A partir de agora eu vou começar a trabalhar as regulagens sobre a faixa de aplicação. Qual é a distância que eu vou largar esse produto lá na lavoura, né? Para cada lado. Qual é
a minha faixa de aplicação que eu vou ter. E para isso, a gente tem um conjunto de discos aqui então, que é interessante sempre lembrar que tem a caixa sincronizada, ou seja, se nós vamos observar aqui, a gente vai ver que as palhetas têm tamanhos diferentes, né? Para esse sincronismo, então tem que ser sincronizada para que elas não se choquem e venha causar um problema mecânico aqui, então por isso caixa sincronizada. Então nós vamos ver aqui, como eu disse, que a gente tem palhetas do tamanho diferentes. Lembrando sempre que essa palheta menor, ela tem um mecanismo para balancear, ou seja, elas não podem trabalhar com pesos diferentes, porque isso vai causar uma trepidação aqui atrás, prejudicando toda a máquina, inclusive podendo quebrar algum componente. Então é fundamental que o técnico no campo lembre ao operador que se acontecer algum problema nas palhetas, sempre tem que ter o cuidado na troca de palhetas que elas tenham um balanceamento, para não ocorrer trepidação. Outro aspecto interessante aqui, do tamanho das palhetas, né, é que a palheta pequena ela vai ter um alcance, até vamos imaginar uma metade da área que eu quero colocar esse produto, a metade da distância, e a palheta maior vai me dar a aplicação final até o término da aplicação do produto, até o término da faixa de aplicação. Também é importante lembrar aqui que as palhetas têm regulagem para que eu possa fazer uma maior ou menor faixa de aplicação. Isso a gente faz trabalhando o ângulo. Então se, por exemplo, eu adiantar a palheta, nós vemos que tem uma seta aqui no disco, que me identifica o sentido de giro. Se eu adiantar a palheta no sentido do giro, eu vou estar aumentando a minha faixa de aplicação. Se eu reduzir, se eu trouxer a palheta para trás aqui, retardando a palheta no sentido do giro, eu vou diminuir a minha faixa de aplicação. Então, pessoal, as palhetas que vêm montado na máquina são para aplicação de granulados, certo? De adubos granulados. Quando vocês forem trabalhar com gesso, calcário ou com adubos orgânicos, nós vamos substituir pela palheta aqui, essa diferente, que é de ferro fundido. Nesse caso dos granulados, nós trabalhamos com duas palhetas. Quando vocês for trabalhar com essa palheta para os adubos orgânicos, calcário e gesso, por exemplo, nós vamos trabalhar com a montagem então de 4 palhetas sobre o disco. O que é esse bloco de regulagem? A gente tem duas válvulas. A válvula aqui, dessa posição, regula a velocidade da esteira precisa, e essa válvula de trás regula a velocidade do disco. Então eu tenho aqui nesse caso, como essa é uma máquina predisposta para agricultura de precisão, aqui eu tenho todo o sistema manual. Então eu posso regular aqui a velocidade da esteira, onde eu vou fazer a taxa de aplicação, o volume que eu estou aplicando, e nesse dispositivo, nessa válvula, eu vou regular a velocidade dos discos, dos pratos, que vai me dar o quê? O alcance da faixa de aplicação. Então essas são as duas regulagens aqui no bloco, que são manuais nesse caso. Ainda aqui é bom lembrar que nesse bloco eu tenho uma válvula de alívio. Se por acaso acontecer algum problema aqui no sistema, uma esteira trancar, por exemplo, houver um outro problema mecânico aqui que possa ter um travamento do sistema hidráulico, essa válvula de alívio é regulada então para ela abrir e liberar o sistema para que eu não tenha um dano maior em todo o conjunto hidráulico. Sempre é bom lembrar o técnico que deve orientar o operador de campo que nessa válvula não deve ser mexido. Essa válvula vem regulada de fábrica com uma pressão específica de abertura se tiver algum problema no circuito hidráulico. E reforçando aqui, nós vamos ver que aqui eu tenho um filtro de pressão, de alta pressão, que tem um visor, que vai me indicar a situação em que está o filtro com relação à possibilidade de filtragem desse óleo que circula dentro do bloco. Então nós tivemos lá a colocação de funcionamento e posição das válvulas que vão nos regular a velocidade da esteira, que vai me definir, vamos colocar mais uma vez, a taxa de aplicação, e a outra válvula que vai me definir a velocidade dos discos. Então esse fluxo de óleo que vem de lá para cá, lá do bloco até aqui atrás, ele vai acionar um motor hidráulico de 100 centímetros cúbicos, que vai acionar a esteira precisa. Então aqui eu tenho o motor hidráulico acionado, onde lá pela válvula eu posso regular a velocidade através do fluxo de óleo, que vai então determinar a velocidade da esteira para diminuir ou aumentar a quantidade de produto que eu estou lançando sobre os discos. Aqui embaixo então, pessoal, a gente tem um segundo motor hidráulico que também recebe o fluxo de óleo lá do bloco de válvulas, aonde lá através da válvula de regulagem então de fluxo eu vou determinar a velocidade dos discos. Então aqui eu tenho um motor de 50 centímetros cúbicos, porque aqui eu preciso mais velocidade e menos força. Na parte de cima eu tenho um motor de 100 centímetros cúbicos, que eu preciso de mais força e menos velocidade. Outro dado interessante aqui é que esse mecanismo aqui de discos ele é com caixa sincronizada, Então vamos reforçar,
motor hidráulico toca uma caixa sincronizada para que esses pratos andem sincronizadamente em função de que as palhetas aqui são de tamanhos diferentes. Vale lembrar e reforçar que essa máquina está predisposta para a agricultura de precisão. Então aqui nessa conformação, ou melhor dizendo, nessa configuração, ela está montada para trabalhar com regulagem mecânica de ajuste da esteira e dos discos. Então nós temos a possibilidade aqui, pessoal, se eu for usar um kit de agricultura de precisão, instalar uma válvula PWM, que através dela então eu vou regular a velocidade da esteira lá da gabine ou da plataforma do trator, o que vai facilitar e dar mais agilidade e possibilidade de trabalhar com taxas variáveis. Então, pessoal, falamos de todas as regulagens, né, das condições de regulagem para ter uma taxa variável e uma faixa de aplicação específica para aquele produto que você quer aplicar. No caso da nossa máquina aqui, a gente tem uma tabela que nos dá um indicativo da quantidade de produto que está sendo aplicado em litros por hectare. Por isso é importante o técnico lá na entrega técnica orientar o operador para que ele faça uma pequena conta matemática. Tipo assim, eu quero aplicar X quilos por hectare, eu tenho que dividir essa quantidade de quilos pela densidade do produto. Vamos fazer um exemplo. Se eu quero aplicar 2.400 quilos de calcário e a densidade do calcário que eu tenho em casa é 1,5 quilos por litro, isso vai me dar uma aplicação de aproximadamente 1.600 litros por hectare. Esse 1,5 quilos por litro é o peso do calcário em 1 litro. Então, eu posso lá na minha propriedade pegar um recipiente com 1 litro, colocar calcário e pesar que eu vou ter a densidade, então, né, desse produto, certo? Também é importante reforçar e lembrar aqui que essa tabela é um indicativo. Então, é interessante que também o técnico lá depois, na entrega técnica, faça uma regulagem de campo para conferir se essa regulagem está correta conforme o indicativo da tabela. E vale reforçar aqui para nós concluirmos essa questão das regulagens, tanto da esteira como do disco, que é importante o técnico observar e orientar o operador de campo com relação à velocidade do disco de aplicação. Porque dependendo do produto que está sendo jogado da esteira para cima do disco, eu posso ter um impacto muito grande nas aletas ou nas palhetas, né? Melhor dizendo, nas palhetas, e aí o que acontece? Eu vou ter a quebra desse produto aqui sobre o prato, e isso vai me dificultar a faixa de aplicação que eu quero lá na lavoura. Então deve-se ter sempre o cuidado, né, de orientar o técnico, o operador de campo, para que faça a regulagem mais correta possível em relação à velocidade dos pratos, para que não ocorra esse problema lá na lavoura. Então, pessoal, depois que nós falamos de todas as regulagens e operação da máquina, nós vamos comentar alguma coisa sobre a manutenção. Continuando com relação aos dispositivos, né, de proteção ao sistema hidráulico, junto ao bloco de válvulas vocês têm o filtro de alta pressão. E a manutenção desse filtro aqui é feita observando-se um visor que está aqui sobre o filtro, que tem uma faixa vermelha e uma verde. Então essa é a verificação que o operador tem que fazer. Quando esse filtro encontrar aqui, quando o operador encontrar nesse filtro a faixa vermelha, é porque o filtro está na hora de fazer a sua substituição. Ainda em continuidade à manutenção preventiva, nós devemos também considerar aqui a troca de óleo da caixa redutora da esteira e da caixa sincronizada dos discos. Nesse caso aqui, o óleo usado é o 680 EP e a primeira troca deve ser feita com 30 horas e as trocas subsequentes a cada 1.000 horas de trabalho. Outro ponto importante aqui, que também faz parte de uma manutenção preventiva, é a pressão dos pneus. Então a gente vai observar que esse equipamento aqui tem um sistema de rodado tipo tandem, que a grande função aqui é a melhor distribuição do peso do equipamento, certo? Então é para isso a principal função do tandem é essa aí, distribuição do peso do equipamento, principalmente quando se trabalha em áreas muito irregulares. Mas importante aqui lembrar nesse caso da manutenção que é a pressão dos pneus. E aqui cabe também uma observação, pressão de pneu está relacionada com a carga que está colocada sobre o pneu, certo? Então é importante que o técnico oriente o operador de campo que conforme o tamanho do pneu, conforme a nomenclatura, né, a configuração do pneu, existe uma tabela que vai me dizer qual é a pressão recomendada para aquele tipo de pneu e para a carga que ele está suportando, certo? Então a pressão do pneu, voltamos a reforçar, deve ser feita de acordo com o manual de instrução, que vai me dizer qual é o tamanho do pneu e qual é a configuração de carga que está prevista sobre ele. Concluindo a parte de manutenção, sempre é importante também o técnico de campo lembrar ao operador da máquina que a cada 8, 10 horas de trabalho, ele tem pinos graxeiros para fazer lubrificação. Recomenda sempre aqui a graxa tipo 2, certo? Outro componente importante da manutenção preventiva é a regulagem da esteira, da folga da esteira, né? Então a gente tem nas duas laterais da máquina um mancal,
onde a gente vai fazer a folga, né, da esteira. O que que acontece? Do centro do pino central aqui do mancal até os 35 centímetros é onde a esteira vai começar a fazer a sua folga, vai começar a fazer uma leve ondulação aqui no funcionamento dela. Então, essa regulagem é feita através desse parafuso, né, de movimentação do mancal para mim regular o comprimento ou a folga da esteira. Sempre lembrando que essa esteira, logicamente, pelo uso vai ter um desgaste e que nela existem de 4 a 5 anéis para mim modificar o comprimento da esteira conforme a necessidade. Concluindo essa parte de manutenção preventiva, lembrar sempre ao operador que, especialmente nas primeiras horas de trabalho, é fundamental que ele confira e faça reaperto de porcas e parafusos de toda a máquina, em especial, por exemplo, do rodado do equipamento. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão segurança. E aí é importante frisar que no manual de operação do equipamento existe lá uma relação de itens de segurança para a operação dessa máquina no campo, certo? Mas relembrando, é importante sempre colocar dos cuidados que deve ter com o acoplamento especial das correntes na barra de tração, certo? Você tem aqui uma escada de acesso à plataforma de serviço, que deve também ser observada a segurança para usar a utilização dela. E além disso, na máquina, a gente sempre tem adesivos que nos traz alguma informação sobre a segurança de operação, de manutenção e de funcionamento da máquina. Então, pessoal, precisamos lembrar vocês também, no aspecto segurança, que a parte traseira da máquina, onde ela tem componentes móveis, nós temos as proteções, né? Que é a proteção da parte superior aqui, onde nós temos a comporta e a saída da esteira, e também a parte traseira aqui, né, que protege da saída da esteira e também da parte superior dos discos. Não esquecendo também de orientar o operador da máquina que no manual de instrução nós temos uma lista de orientações para a segurança de operação, manutenção e regulagens da máquina. Concluindo o processo de entrega técnica, é importantíssimo que o técnico de campo faça o relatório de entrega técnica. Esse relatório vai trazer todas as informações do equipamento e também é importante que o técnico faça nesse momento traga nesse momento algumas informações que ele observou na propriedade. Por exemplo, o tipo de trator, qual é o produto que preferencialmente ou que mais a máquina vai aplicar, né? Qual é as condições de lavoura. Então, algumas informações são importantes que fiquem colocadas no relatório, porque isso vai acompanhar a vida útil do equipamento e pode no futuro elas serem úteis para alguma situação, por exemplo, de uma peça em garantia, alguma coisa que possa ser necessária. Então, sempre lembrando que nessa situação também deve o técnico mostrar ao proprietário aonde se encontra a placa de identificação do produto, aonde eu vou ter o modelo, o ano de fabricação e especialmente o número de série. Esses dados são importantes, né? Que o proprietário tenha sempre à mão. Se recomenda que esses números sejam anotados lá na propriedade, em um caderno, para que ele tenha sempre em sua mão quando precisar de alguma informação, ou do representante, da revenda, do concessionário, ou da própria fábrica da piscina, através do seu departamento de assistência técnica. Porque sempre que é necessário solicitar algum componente ou alguma informação sobre a máquina, vai ser solicitado o número, especialmente o número de série e o ano de fabricação. Então esse é um dado interessante que sempre se tem à mão quando se conclui esse relatório da entrega técnica. Então, pessoal, concluímos aqui as informações com relação à entrega técnica das máquinas para que consigamos fazer uma entrega técnica padrão PSIM. Obrigado, pessoal.